Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade desta quinta-feira, dia 20 de junho de 2019. Boa noite aos internautas que estão nos assistindo nas redes sociais. Vamos fazer a nossa preparação de ambiente lendo a mensagem do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes, a mensagem 212. Há os vai-vens da vida. Uma hora você está com facilidade para rir, trabalhar, esperar, confiar. Em outra, não. Talvez por causa de um assunto preocupante. Esses altos e baixos se originam de uma excessiva valorização das circunstâncias. Como o exterior varia, o interior sofre. Aceite os acontecimentos como são. Participe deles, analise-os, porém, resguarde o que você tem por dentro, equilíbrio e esperança. Nunca reclame. Na balança da sua vida, é você que faz os acontecimentos pesarem mais ou pesarem menos. Então, como aqui a mensagem nos esclarece que somos responsáveis pelo nosso futuro, seja ele de alegria ou de tristezas, porque temos um forte hábito cotidiano de reclamar de tudo. Coisas boas ou ruins, a gente nunca está satisfeito. E como a mensagem nos diz, a gente precisa estar focado ao equilíbrio e à esperança, com fé e resignação. Porque tudo que nos acontece é consequência dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Então, como eu já falei, somos responsáveis pelo nosso futuro. Então, que a gente valorize este momento aqui presente, essa reencarnação, esse dom que Deus nos deu de ser feliz, que a gente deixa de lado, só na reclamação, só querendo mais e mais e mais, e não aproveita o que a gente tem, que é o necessário para evoluirmos. Então, que a gente, a todo dia, desperte, sabendo que somos capazes e que o reclamar nos atrapalha, porque a gente reclama muito do externo e afeta o interno, que é o espírito. Então, que Jesus nos abençoe e a gente todo dia se reflita como estamos indo, o que estamos fazendo, como estamos aproveitando cada momento aqui, nessa oportunidade nos dada por Deus. Vamos agora passar para a nossa oração inicial. Agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a equipe de amigos benfeitores, que estão a todo momento a nos orientar, os mentores desta casa, nossos guias espirituais, por nos permitir estarmos aqui reunidos para mais uma mensagem que vai ser trazida pelo nosso companheiro, para que possamos entender e usá-la no nosso dia a dia, conosco e com o próximo. Que Jesus nos proteja. Agradecemos por nós aqui presentes, pelos ausentes, por todos aqueles que vibram para que o trabalho da noite seja com equilíbrio, entendimento e muita luz. E com a tua oração, Senhor, vamos iniciar a nossa tarefa dessa noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tenha ofendido. Não nos deixe cair novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque é teu poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja. Boa noite mais uma vez. Vamos relembrar o nosso tema central do mês de junho, que é o Espiritismo e as bem-aventuranças de Jesus. E hoje o nosso companheiro Igor Coutinho vai nos abordar os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, que prestemos atenção, que Jesus te inspire e uma boa palestra. Você tem até 10 para as 9. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja presente em nossos corações hoje e sempre. Gostaria de também saudar nossos irmãos internautas aí, né? E para mim hoje é uma satisfação muito grande de estar aqui nesta casa que me acolhe, um ambiente muito familiar. E nós vamos falar hoje sobre o bem-aventurados, os misericordiosos, porque eles alcançarão
misericórdia. Não é isso? Então, falar de misericórdia hoje, para vocês, para mim vai ser uma satisfação muito grande. Por quê? Sempre, eu acho que vocês todos já ouviram aqui em algum momento, né? Assim, que Deus tenha misericórdia, não é isso? Peça misericórdia pelo irmão, porque geralmente nós estamos numa linha que cometemos algum equívoco, mas Deus é misericordioso, não é assim que a gente fala? Não é? E no livro Sermão do Monte, de Humberto Reuter, é um livro bem interessante que trata dessas bem-aventuranças, tem uma certa definição, né? Ele diz assim: misericordioso é aquele que tem coração para os míseros, aqueles que compreendem e amam os fracos, os ignorantes, os doentes, todos os necessitados de corpo, mente e alma, e procura aliviar-lhes os sofrimentos. Olha que conceito fantástico. É um conceito fantástico. E Deus é tudo isso. Deus é tudo isso. A nossa missão aqui, hoje, é tentar buscar pelo menos 1% desse conceito e a gente colocar em nossas vidas. Na verdade, nessa definição, ele trata com um detalhe aqui, os ignorantes, né? E para aquele que é misericordioso e atende os ignorantes, como é que ele vai atender os ignorantes? Instruindo, não é? Uma das nossas missões é essa, né? Amar e instruir também, porque o Espírito, ele, em hipótese nenhuma, ele consegue saltar se não tiver a instrução. É claro que a moral é um ponto fantástico, né? Um ponto que nós estamos em déficit hoje, né? Que devemos ter um olhar mais crítico e mais severo conosco mesmos, né? A instrução faz parte do processo de evolução do espírito, né? Nós somos seres inteligentes. Na verdade, um outro ponto é com relação aos doentes. E aí eu gostaria de trazer uma relação bem interessante para vocês com relação à doença, né? Eu trabalho num posto de saúde, vou fazer praticamente quase 9 anos nesse posto, e já está chegando o final do meu contrato lá, né? Aí eu fiquei um pouco abalado, fiquei um pouco sentido com essa situação, porque a gente cria vínculos em atenção ao público, com a comunidade, com todos os trabalhadores, e eu fiquei muito sentido, até para me acostumar. Mas a coisa mudou o jogo, mais ou menos assim, quando a gente descobriu que um familiar nosso, da família de minha esposa, está com câncer de próstata, não é? E a gente está dando o apoio. Naquele momento, as minhas angústias eram nada. Você entende? Eu estava aflito, eu estava sentido, mas o sofrimento dessa família, né, por estar passando por um processo desse, fez com que as minhas emoções não tem problema nenhum. Na verdade, eu não tinha problema nenhum. Você entende? E aí, qual é a nossa leitura enquanto espírita para essa situação de uma doença como essa, né, como o câncer, não é? Para aqueles que são descrentes, é o terror, né? Mas para nós que somos crentes, numa vida futura, que nada é por acaso, que tudo tem um propósito, a doença ela vem para nos reajustar, não é? A gente não sabe o que foi que nós fizemos em outras vidas e o que estamos trazendo para essa vida agora, não é verdade? Sempre pensem nisso, porque nós somos espíritas, não é? A doença ela vem para nos salvar. Olha, se eu for falar isso em algum outro local, o pessoal pode me chamar até de maluco, né? Porque está dizendo que uma doença vai salvar, não é? E que a doença venha, se vier, que ela pereça no corpo, mas que o espírito seja purificado. Não é assim? Não é? Mas aquele que é misericordioso abraça aqueles que estão doentes. E nós temos que dar esse apoio total para a família, principalmente para aquele que está passando pelo processo, não é? Temos que amar muito mais, temos que dar o aconchego e ser misericordioso nesse sentido, porque um dia nós vamos precisar também, né? Vamos passar por isso também, não sei quando, ou já passamos, não é? Então, um outro ponto que tem essa definição, deixa eu ver aqui, meu Deus, todos necessitados de corpo, mente e alma, e procurar aliviar-lhes o sofrimento. Esse é o ponto-chave.
Esse é o ponto-chave. Já estamos passando por tantas dificuldades aqui que é natural que nós até entremos em desespero, não é? Mas quando nós encontrarmos alguém que nos dê um ombro amigo, né, que deixa a gente chorar, para aliviar, para consolar, e esse é o papel da doutrina espírita, que para mim é fantástica. É fantástica porque a gente entende as dificuldades. Tudo que nós estamos passando tem uma justificativa, não é por acaso. Vai passar. Vai passar. Pode ter certeza disso. Uma hora vai passar. Agora, a gente tem que saber resignar. É ou não é? Vamos lá. Os misericordiosos receberão misericórdia. Isso está tá no título, né? Então, se a gente não tem nenhum tipo de atitude dessa, e quando nós desencarnarmos e buscarmos misericórdia, para quê? Misericórdia de alguém, se nós não fizemos a nossa parte enquanto encarnados, né? É bom a gente colocar isso, porque eu estou sempre frisando essa situação de nós sermos espíritas e ter esse conceito de encarnação, de vidas, de propósito, porque a tendência da humanidade, eu não sei se vocês estão percebendo isso, nós estamos levando muito em conta a matéria acima de tudo. Parece que as pessoas estão vivendo numa vida aqui que parece que é só essa vida, é o que importa. Isso para mim é a causa da situação política do nosso país hoje, né? Porque se eu sou um político que represento uma certa comunidade, ou um país, ou um estado, enfim, sou representante legal de uma comunidade, eu tenho que pensar na comunidade. Mas o meu problema enquanto político é que eu estou pensando em mim mesmo. Estou pensando em apenas uma pequena parcela, que é a minha família, não é? E os outros. Mas aí, se a gente conseguir ter a consciência espírita, a consciência cristã, isso muda. Por isso mesmo que eu acredito e eu tenho esperança que nós vamos sair dessa, mas vamos sair na medida em que nós também mudarmos o nosso comportamento. São as nossas atitudes que estão em conta agora. A gente tem que falar de política, sim, nas casas espíritas, mas primeiramente a gente tem que colocar todos vocês que estão aqui como seres que são capazes de modificar essa situação. Eu estou falando aqui agora, mas se eu fosse um vereador, se eu fosse um governador, eu poderia estar fazendo até pior do que essa galera que está aí. Porque é só uma questão de oportunidade, não é? Porque também eu sou corrupto no dia a dia, nas pequenas coisas. Quando eu tenho a oportunidade de ter algo maior, eu faço algo maior e até pior. Então, vamos orar pelos nossos políticos, né? Particularmente, eu tive um pouco de dificuldade de orar pelo nosso presidente, por algumas posturas, algumas falas, mas a gente tem que orar muito por esse povo, né? Que é o ato de misericórdia, não é verdade? A Joyce manda para mim esse tema, eu fico, meu Deus, vamos começar a orar o quanto antes, né? E que tenha misericórdia desse pessoal que está aí, e da gente também, né? Porque eu estou vendo um quadro, né? Já ouvi tantas coisas de pessoas com relação a essa estrutura política, e está tendo muitos imigrantes que estão vindo para cá, não é isso? Já ouvi dizer assim, a gente tem que fechar as fronteiras. Como é que vai deixar a gente entrar esse pessoal entrar na nossa casa? Imagine, aqui é casa de quem? Não é? Não é verdade? Aí tem uma propaganda bem interessante que diz que, na verdade, meu país é o planeta Terra. São os imigrantes que estão colocando. Está bem colocado, não é? E numa leitura espírita, isso aqui não é de ninguém, não é? Esse centro aqui, ele não é de uma pessoa, ele é para um propósito, é para isso que ele foi construído, não é? A gente vai desencarnar e aqui vai continuar, vocês entendem? É muito maior o propósito, não é algo que é meu, e nós temos isso, né? Infelizmente. Então vamos lá. Uma coisa bem interessante que foi colocada nessa temática é que fazer o bem está vinculado com o segundo mandamento, né? Qual é o segundo mandamento, gente? Vocês lembram? O segundo mandamento que Jesus falou para a gente aqui? Amar o próximo como a si mesmo, né? E o primeiro?
Amar a Deus sobre todas as coisas significa ser bom. Olha que coisa bacana. Ser bom, não é? Amar ao próximo como a si mesmo é o ato de nós fazermos o bem. E eu confesso para vocês que eu tinha muita dificuldade de entender esse amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus para mim ainda é um ser um tanto estranho. Puxa, Igor está falando isso, palestrante espírita dizendo que Deus é estranho. É porque eu ainda não conheço de fato que é esse Deus mesmo para a gente, né? Porque no Livro dos Espíritos tem um conceito bem interessante, né? Qual é a pergunta que está lá no Livro dos Espíritos? Vocês lembram, gente? De que é Deus? Qual é a resposta dos Espíritos? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a melhor definição que a gente tem para hoje, né? Porque se eles dessem uma definição mais complexa, a gente não entenderia, não é? E aí entram alguns conceitos de Deus, né? E esse é o melhor conceito que se tem, que é essa definição. E aí vem os atributos divinos, que esse a gente começa a identificar melhor, né? Deus é soberanamente justo e bom. Quando eu estou passando por dificuldade, eu sempre lembro disso, para eu não me desesperar. É um conselho que eu dou para vocês, né? Ele é bom, ele é justo. Tudo que está acontecendo aqui tem um propósito. Não vou cansar de repetir isso, porque a justiça divina está aí, né? A gente tem que parar de responsabilizar os outros pelos nossos problemas. Entender que a dificuldade que estamos passando, muitas das vezes, se não 100% das vezes, fomos nós mesmos que procuramos. Só que a gente não se lembra ainda direito o que foi que aconteceu, né? Graças a Deus a gente não se lembra, senão ia entrar em um quadro depressivo terrível, né? Porque a depressão está aí. Eu vejo vários centros que estão tratando essa temática de depressão, porque todo mundo está tendo esse tipo de situação, é crise do pânico, não é? Então, voltando aqui para esses atributos, e aí tem a natureza íntima de Deus. Eu estou colocando isso para vocês, que eu não conheço Deus ainda o suficiente, porque eu não me depurei o suficiente para entender Deus, não é verdade? Mas, como nós somos seres perfectíveis, ou seja, seres que vão tender à perfeição, um dia a gente vai conseguir entender melhor essa natureza divina, né? Ainda a gente estamos numa escala ainda como espíritos inferiores. E quando eu entrei na juventude, que tive o primeiro contato com a doutrina espírita, eu demorei para aceitar isso. Assim, poxa, como é que nós somos espíritos inferiores se nós somos seres evoluídos, temos tecnologia, não é? A gente está no topo da escala, né? Para baixo vem os animais. Olha o pensamento. Aí quando você começa a ler, você começa a estudar e você começa a cair na real. Meu Deus, o quanto a gente está atrasado. Começa pelo nosso corpo, né? Que é tão denso, é pesado, não é? E à medida que o planeta vai evoluindo, à medida que os espíritos vão evoluindo, a densidade do corpo também melhora, não é? Aí vamos ver, aqui no nosso sistema solar, o maior planeta é Júpiter, é ou não é? Né? E é um planeta gasoso. Aí, na nossa ignorância, eu digo assim, então não tem vida lá, não é? Não tem vida como a nossa, é ou não é? E está de acordo com a situação, né? Se é um planeta gasoso, significa que a densidade lá é menor ainda. Então, os espíritos estão certos em dizer que nesse processo aqui, o planeta Júpiter é o planeta mais evoluído que está no nosso sistema. E a Terra está nessa condição aqui ainda. É pequenininha, não é? A gente está querendo explorar outros planetas para poder conseguir colonizar. A gente está querendo sair daqui, entendeu? Então, estamos na iminência de uma terceira guerra mundial nuclear. Isso me dá uma aflição tão grande. Se vocês puderem ler esse livro que eu estou citando aqui, que é o Sermão do Monte, de Humberto Holten, ele tem uma temática que é a última, se eu não me engano, que é o terceiro milênio. Ele traz uma perspectiva do mundo pós-apocalíptico, digamos assim. Dá um frio na barriga terrível, mas a tendência é essa. Infelizmente, a tendência é essa.
Se vocês estiverem assistindo jornais aí, vendo como é que estão as negociações políticas, tudo por interesse, né? A guerra hoje está muito mais moderna, né? Meu medo é esse. Já vivemos uma guerra, digamos, civil aqui, não é? Estamos inseridos nessa sociedade, não temos jeito. Eu estava conversando aqui com o Joilson antes da gente subir, que ninguém aqui está a escape de ser assaltado, não é? Mas se for, você vai fazer o quê? Vai sair correndo, vai reagir? Imagine, eu sempre me coloco assim, né? Vamos lá, Igor saiu de uma doutrinária ali agora, né? Vou virar a esquina, aí o indivíduo vai pedir meu celular e eu vou dizer que não vou dar. Aí ele vai me dar um tiro e eu desencarno. Olha que coisa. Eu chegando lá, dando um trabalho retado, não sabia nem que desencarnei, né? Porque eu acho que na minha mente eu estou correndo ainda. Igor está lá dando trabalho, porque desencarnou, porque não quis dar o celular a um cara que queria roubar. Sendo que em outras vidas, eu estou só conjecturando a coisa aqui, em outras vidas eu já roubei muito também, né? E aqui eu estou tendo um retorno. Eu tenho que entender assim, porque eu já fui assaltado, já tive essa experiência e reagi muito bem. Graças a Deus não tomei uma porrada, não tomei nada. Eu lembro que o assaltante ainda teve dificuldade para abrir o meu celular. Ele, tira aí, cheguei, tirei a bateria, ele me deu o chip, me devolveu o chip. Ladrão com consciência social, certo? E aí, por um instante, eu me mantive calmo. Ele depois foram embora, eu subi, fui trabalhar novamente, fiquei refletindo sobre aquilo e sempre vem na minha mente, não teve jeito, pelo menos você está aqui, né, poderia ser pior. Isso vem nas intuições, né? Claro que dá uma certa angústia, uma certa insatisfação, e naquele período eu estava na eminência de fazer um concurso para ser tenente da polícia, né? E eu fiquei imaginando, se eu sou policial naquele momento, né? Se eu tivesse a oportunidade de, numa blitz, pegar esse cara que me assaltou, como seria a minha reação? Eu refleti sobre isso e preferi deixar quieto mesmo. Ainda bem que eu não passei, porque eu não sei o que eu faria com esse rapaz. Vocês entendem? Então, é uma dificuldade muito grande para a gente se conhecer, não é? Eu deveria ser misericordioso para com aquele irmão. Eu posso chamar assim, gente, de irmão? Devo, não é verdade? É um irmão. E aí eu coloco, quantas vezes eu já fiz isso? Nessa vida eu garanto para vocês que eu não fiz nenhuma, graças a Deus. Mas em outras, né, ou coisa até pior, aí entra o processo de julgamento, né? Ele tinha que ser pego, ele tinha que ser linchado, o pessoal tinha que matar ele, fazer isso ou aquilo. E eu estou dando a minha própria sentença. Vocês estão entendendo? Porque eu não estou colocando aqui apenas como essa vida, não. Estou colocando a situação como considerando outras e outras que eu não me lembro o certo ainda. Graças a Deus, porque se eu fosse lembrar, eu entraria num processo depressivo e se atrapalharia meu processo de encarnação aqui. Por isso que a gente se esquece, não é? Mas quem está ali é um irmão nosso. Quem está ali é um irmão nosso, pode ter certeza. Então vamos lá. Uma situação bem interessante também é assim: pode alguém fazer o bem sem ser bom? É ou não é? E isso significa que, assim, porque esse bem é apenas um objeto. A pessoa pode fazer o bem sem ser bom, mas ninguém pode ser bom sem fazer o bem. Entenderam aí? Eu sou bom, então eu faço o bem. Mas tem pessoas que fazem o bem, que não necessariamente são pessoas boas, certo? Eu não crucifico o pessoal que faz alguma caridade, alguma coisa por interesse. Eu tento aproveitar a caridade, certo? Se está lá, nossa amiga aqui quiser fazer uma doação para algum local que esteja precisando, mesmo ela querendo os holofotes da televisão ou algo do tipo, aquela instituição vai receber a bênção, certo? Mas no coração dela ainda está todo atrapalhado. Mas isso é um problema dela. Vocês entendem? Vocês entendem? Então, eu não costumo tolir isso. Deixa ele fazer, mesmo que seja por interesse. Pelo menos é um avanço.
eu considero assim. Mas o ideal é você primeiro se reformar, ser bom mesmo, ser bom, estar de acordo com o amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é grande, Deus é amor, não é? Eu estou ouvindo Nova Brasil, eu escuto muito Nova Brasil FM, e sempre antes das músicas, nesse período que eu estou assistindo, eles estão com uma campanha assim: o que é o amor? Aí você manda uma mensagem no WhatsApp, e aí você vê o pessoal falando o que é amor, né? Quando você ouve algumas coisas, são interessantes. Tem outras que o amor só está vinculado à relação a dois. Amor, será que é isso? Né? Aí eu fico pensando, se eu ligasse para lá, qual era a definição que eu daria para o amor? Aí eu estava pensando em cantar, como Renato Russo, aquela: amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. E aí, depois trazer um pouco da relação do amor na perspectiva espírita. E assim, é difícil a gente dar o conceito de amor. É difícil, não é? Isso significa que nós ainda não estamos puros o suficiente para definir, apenas sentir. Aí as pessoas fazem assim: um amor é quando você se doa ao próximo. É a ação. Mas a definição não está clara ainda para a gente, porque nós ainda estamos muito pobres de conceitos, de vocabulário, de vivência, de pureza. Não é verdade? Não é verdade? Mas aí eu estou pensando aqui como é o texto que eu vou colocar. Eu acho que eu vou colocar um pouco dessa de Camões, né? Com Renato Russo, e vou trazer o sentimento mais sublime, o sentimento mais puro, o sentimento mais próximo da divindade. Vou tentar jogar assim para eles, para ver se sai. Mas o que você ouve de amor a dois é quando a pessoa trai e a outra perdoa. Está tudo vinculado a isso. Mas tudo bem, né? Não deixa de ser uma ação, né? Você perdoar. Perdoar é muito interessante. Aliás, o perdão é um dos fundamentos básicos para você não ser obsediado e nem obsediar, né? E nem obsediar, porque o perdão está de lado. Quando nós começarmos a reconhecer os nossos erros, quando começarmos a entender que aquele que está ao nosso redor ainda tem dificuldade, que está doente, tanto do espírito quanto do corpo, reconhecer, ser tolerante, aí as coisas melhoram, as brigas diminuem. Eu confesso para vocês que nesse período que eu venho trabalhando com o atendimento ao público, eu agradeço muito por essa vivência, porque faz com que a gente não tenha mais alguns tipos de conflitos que são insignificantes, na verdade. Quando você vê quadros de pessoas que vão para lá, que estão com familiares na cama, com doenças graves, e ainda está assim, está com um sorriso no rosto, e você, porque não teve uma comida, um almoço interessante, diferente, fica chateado, não é? É até vergonhoso, não é? Mas uma dica bacana é continuar sendo espírita, porque isso dá uma luz para a gente, né? As vivências no movimento espírita, isso faz com que a gente consiga dar mais valor ao que é realmente mais importante, que é a relação, que é a convivência, que é o abraço, que é o perdão, que é se reconciliar, que é tudo isso que vai fazer com que a gente consiga dar um salto, não é? E não se atrase tanto quanto nós já estamos atrasados. É triste você ouvir isso, né? Em tantas obras literárias do movimento que diz assim, que o planeta Terra está atrasado, a humanidade está atrasada. Isso é muito chato. Sabe por quê? Porque nós estamos inseridos nesse processo. E hoje tenha certeza que não vai ser num estalo de dedo, como de Thanos, né? Para quem assistiu Os Vingadores, que a coisa vai se transformar, não. Esse processo para a regeneração é um movimento conjunto, né? Houve a primeira revelação, que foi de Moisés. Houve a segunda revelação, que foi nosso querido Mestre Jesus, que veio para cá, trouxe a Boa Nova, trouxe essas referências, trouxe o Sermão do Monte, com todas as bem-aventuranças que vocês estão fazendo aqui nesse mês. E depois vem o Espiritismo para
para fechar ou abrir com chave de ouro, digamos assim, né? Porque quando você abre a mente, você traz uma noção muito clara da sua realidade. E a gente está aqui ainda, está esperando o quê? Né? Está esperando que Jesus volte? Se Jesus voltasse hoje, meu amigo, eu acho que ele seria impeachmentado, né? Alguma coisa, ele não ia conseguir fazer as coisas não, porque a gente não ia deixar. A gente não ia deixar não, entende? Ia dizer que está com algum conflito, porque ele ia trazer de novo aquela situação que a gente deve desapegar dos bens materiais, tudo que a gente quer ainda, né? Ele ia dizer de novo que a gente precisa perdoar as pessoas e nós estamos brigando. Ele ia dizer de novo que a gente precisa se unir e nós estamos afastando as pessoas um outro, a gente não quer receber o outro. Vocês entendem? Ele ia continuar de novo dando valor à família, no ato de você dever honrar o vosso pai e a vossa mãe, e estaria os conflitos e conflitos. Vocês entendem? Vamos lá. Dando continuidade, aí tem uma outra frase aqui que diz assim: o beneficiado tem a obrigação de ser grato, mas o benfeitor não tem direito de esperar a gratidão. E aí eu vou trazer uma experiência que eu tive no movimento espírita, na juventude particularmente. Nós saíamos para entregar sopa, o pessoal da juventude. Nós pegávamos a Kombi era Beto, nosso companheiro nosso, levava a Kombi, todo mundo ia na Kombi, parava nos locais, a gente saía entregando sopa. E quando a gente terminava de entregar para um grupo maior, nós saíamos assim ao redor da calçada, ali da Cidade Baixa. Em alguns locais assim tinham algumas pessoas que estavam, como é que se diz, ali no cantinho, e a gente parava para poder entregar a sopa ali. E eu me lembro muito bem que desceu eu e mais 2 evangelizadores, Jair e Nilson. Vocês não conhecem eles, né? Nem um pouquinho. E como eram só poucas pessoas, só saímos nós 3. A gente trouxe os copos com a sopa deliciosa, diga-se de passagem, né? As meninas caprichavam. E aí quando eles abordaram um senhor que estava na frente, eu fui para o senhor que estava na minha direção. E eu entreguei a sopa para ele. Ele pegou e desdenhou da sopa. Eu fiquei indignado. Com aquilo. Eu falei, meu Deus, a sopa tão gostosa. E ele ali, tipo, eu não quero. E eu fiquei... E quando os meus evangelizadores vieram, e Nilson, que veio na minha direção, porque Jair sumia, Jair entrava em cada lugar para poder achar a gente, que era uma coisa. Aí Nilson fez, Igor, vamos embora. O trabalho continua. Aí ele me deu uma chamada, né? E aí, depois quando a gente veio saindo, eu fiz, poxa, mas eu entreguei a sopa e ele não aceitou. Ele fez assim, ele não aceitou, mas por que você está chateado? Qual o problema? Uma hora ou outra ele vai tomar, ele vai jogar fora, vai dar para outro, não importa. Aí eu fiquei reflexivo com aquilo e meu dia acabou ali, né? E a gente voltou com o pessoal, depois faz a oração e eu fiquei com aquilo na cabeça. Meu Deus, por que ele não aceitou? Assim, o cara está com fome, está ali, não aceita algo. Quem sou eu, gente? Quem sou eu? Então ele tinha que estar ali, ele tinha que receber, me dar um abraço, me agradecer. Era isso que eu estava esperando, né? Mas aquela foi uma lição fantástica para mim. E isso caiu hoje, né? Eu não devia estar esperando gratidão de ninguém, de fato, né? E eu aprendi também, gente, que nesses eventos que a gente faz, que a gente pensa que vai lá fazer caridade, é muito pelo contrário, né? Na verdade, somos nós que recebemos. Muito mesmo, muito. E às vezes você tem o privilégio, vou chamar de privilégio, de conversar com alguns deles, e eles dão cada lição para a gente, fantástica, de vida, né? De muitas pessoas que estão ali, você conhece a história de vida deles, de saber que eles tinham um lar, que tiveram que sair de casa, que estavam ali, e dão um conselho. A gente fala assim, vamos fazer uma atividade aqui para a gente trazer uns cobertores para vocês. E aí, ele diz, olha, você pode até fazer, mas aí eles estão aqui brigando. Se você trouxer, entregar ali, um vai tomar para vender. Então, são realidades. A rua é muito dura. A rua é dura demais. Não é fácil, não. E eles são nossos irmãos, sabe?
A gente vai chegar em casa hoje, a gente pode comer o que a gente quiser, né? Vai ali, compra, faz uma coisa, a gente vive uma vida de luxo. Eu tenho, cada dia que passa, eu tenho mais certeza disso. Eu vejo a história dos meus pais, dos meus avós, que passaram com tanta dificuldade, mas que souberam criar, né, os filhos. E a gente tem tudo e estamos reclamando ainda. Estamos reclamando ainda, né? Por outro lado, quando tem uma outra música que diz assim, né, que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Não é lindo? E é verdade. E é verdade. A partir dali, a gente vai entendendo que qual é o propósito de fato da vida, né? Qual é o propósito de estarmos aqui? Qual é o propósito de a gente entender que todos nós somos irmãos, já que Deus é o nosso Pai, né? E se formos entender um pouco da vida de Jesus sem muita complexidade, Jesus apenas serviu a todos que estavam aqui, não é isso? Só serviu, somente isso. Aí vamos lá, eu estou trabalhando no local onde eu estou atendendo público, eu estou recebendo minha remuneração para isso, eu não posso pedir outra coisa não, certo? Eu apenas tenho que estar lá para cumprir o meu papel, né? Receber as pessoas, tratar com educação, porque somos espíritas, não canso de dizer isso. E sempre quando a pessoa vê lá, poxa, Igor, tem um atendimento legal, você é cristão? Sou. Cristão é quem crê no Cristo, né? E qual é a igreja que você, como é que eles falam mesmo? Congregam? Eu digo assim, não, eu congrego no Centro Espírita, é o Jesus e a Fé e a Caridade, fica ali na Sussunga Velha. Aí o pessoal faz aquela coisa assim, oxe, espírita. Então, esse é o melhor exemplo que a gente dá. Eu não estou questionando aqui se eles vão pensar que a gente é do candomblé, se é do umbanda, porque também a gente não está aqui para isso, para definir isso. Cada um tem a linha que se sente melhor, é ou não é? Tem muito preconceito. Nossos irmãos do candomblé, eles sofrem muito ataque, muitos ataques, muitos, me dá até pena. É um sentimento que a gente não pode ter, né? Pena. Mas o modo como eles são atacados é muito grave. A gente não tem o direito disso, não. Entende? E o detalhe principal, você pode ser o que for, né? Candomblecista, umbandista, espírita, católico, protestante. Se você não for uma pessoa boa, não vale nada. Nada mesmo. Nada. Eu estou preocupado aqui porque o pessoal está dizendo do outro lado que os hospitais para atender nós que somos espíritas está crescendo, não é? Não é um alerta? Significa o quê? Significa que a gente tem a terceira revelação em nossas mãos, né? Na internet você vê tudo, né? Essa palestra que está sendo transmitida aqui, você pode ouvir a qualquer momento, não é isso, Jesus? Qualquer momento. E tudo que eu estou falando aqui, vocês podem botar no Google, né? Pesquisar, pegar a referência, ou não concordar ou discordar. A gente tem tudo isso. E simplesmente porque temos tudo isso é que os hospitais estão crescendo, porque a gente não está de fato aplicando, né? O conhecimento está aí, mas a gente precisa aplicar. No movimento espírita, a maior divulgação que a gente pode ter, lógico que esse movimento aqui uma gravação é interessante, os cartazes são interessantes, as redes sociais são interessantes, as doutrinárias, todo o processo, mas a principal divulgação é o seu exemplo. Esse aí você vai fazer, quem tiver ao seu redor vai olhar, vai, não, tem alguma coisa diferente ali, porque você está atuando. E é interessante quando as pessoas vêm até você e dizem, qual é a igreja que você congrega? Significa que você está fazendo uma coisa boa, é ou não é? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. E é assim, a gente precisa fazer primeiramente em casa, não é? Atender aqueles que são mais próximos. Os mais próximos dos mais próximos são aqueles que convivem conosco, que estão na família, não é? Se a gente não tem condição de atender a nossa família, a gente vai atender quem? Né? Como é que eu vou chamar uma pessoa que é estranha para mim de irmão? Se meu irmão eu estou desconsiderando,
que tem um propósito para poder estar ali. A família, vale a pena a gente falar sobre isso, porque é um recinto onde a misericórdia deve atuar a todo momento. Porque ali estão espíritos que são afins, são espíritos que têm antipatia, é ou não é? Porque no ambiente familiar é o último local onde Deus vai conseguir colocar dois espíritos para se reajustarem, né? E geralmente a mãe gera aquela criança, que aquela criança já foi algo algoz, quem sabe, de relações anteriores, e essa mãe vai tratar aquela criança com tanto carinho, com tanto amor, não é? Ela está carregando uma pessoa que a prejudicou tanto e ela não sabe. Ou ela está carregando uma pessoa da qual ela prejudicou muito. Quem sabe? Quem sabe, não é? E naquele momento tem um propósito também para a infância. A infância do homem é uma das infâncias mais lentas, considerando o reino animal todo, né? Tem um bezerrinho, quando nasce, no mesmo dia ele já está andando, não é isso? Para poder uma criança andar, é quanto tempo? Vamos lá, 8 meses, 9 meses, que estão retados, né? Estão quase um ano, né? Até antes de um ano, os meninos já estão pinotando já, né? Mas é necessário para poder a família ter aquele cuidado. Porque a gente poderia entender, não, porque a infância não é uma coisa mais rápida, né? Em mundos mais evoluídos, mais avançados, a infância é muito mais rápida que a nossa. Mas a gente precisa desse momento aqui, né? E eu gosto de colocar as minhas experiências porque eu consigo trazê-las com mais emoção, né? Porque eu e meu irmão mais velho, a gente vivia em pé de guerra, brincávamos muito e tal, mas quando a briga acontecia, era daquele jeito. E chegou um momento de eu dizer um para o outro assim: eu te odeio. Eu te odeio. Aí meus pais, não, peraí, isso está errado, né? Era meu pai, minha mãe, meu tio Orlando. Meu tio Orlando tinha uma técnica fantástica. Essa técnica dele, ele fazia assim: a gente brigava, né? Aí ele amarrava a gente com um cinto, um de frente para o outro. Aí ficava muito próximo, né? O rosto de um ficava assim do outro, né? Assim, pertinho. Aí ele fazia assim: agora dê um beijo no seu irmão. Ave Maria. Você querendo matar a criatura, né? Ele deu um beijo no seu irmão. Aí você tinha que dar um beijo. Aí meu irmão me dava um beijo também. Agora diga que você ama seu irmão. Nossa Senhora. A gente dizia: eu te amo, né? Mas a gente falava. E aquilo, agora deu um abraço. A Ave Maria ficava com o rosto um colado no outro. E ficava ali, né? Foi bom acontecer aquilo. Foi excelente. Hoje eu amo meu irmão, graças a Deus. Não quero que nada aconteça contra ele, certo? E essa relação que é natural acontecer tem que ser tratada assim, não é? Porque eu e ele tivemos muitos problemas, com certeza, porque era um sentimento de raiva muito grande. Mas hoje eu posso dizer que a gente está sanado, está zerado. E já construímos um laço de amizade. Isso é importante. Talvez até nem acontecesse esse laço de amizade, mas o fato de se perdoar, se tolerar, é um avanço muito grande. Vocês entendem? Mas é na família que acontece isso. Se eu não tivesse uma família para atuar nisso, estaríamos hoje afastados, não é? Essa encarnação, que não era por acaso de nós estarmos juntos, não ia valer, ia ter que ter uma outra oportunidade. Aonde agora que ia ter outra oportunidade? Será que ia ser aqui? Será que isso é outro lugar? É melhor a gente não pensar nisso, é melhor a gente resolver agora. Resolva agora, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Uma das coisas que me traz muita aflição, para a gente dar uma acelerada, é quando diz assim, né? Você pode ser convidado a ir para um outro planeta, do qual está passando de transição de primitivo para provas e expiações, não é? E a gente que está aqui ser convidado para poder ir para lá, para ajudar os outros irmãos nesse processo de transição, uma vez que nós não estamos nos enquadrando nesse processo de regeneração. Aquele que não conseguir entrar na vibração da regeneração
vai para um outro lugar. Isso me dá uma aflição muito grande, sabe por quê? Porque nesse outro planeta, vocês acham que de cara já tem internet, né? Já tem celular? Não tem não, porque o pessoal não vive mais sem isso, não é? E água, energia, água encanada, eletricidade, oh Deus. Você acha que a gente vai estar com esse corpo assim ereto, né? Certinho? Vocês entendem? Não vai ser brincadeira não. Não vai ser brincadeira não, né? Aí tem aquela coisa, né? A gente vai estar com uma parte intelectual mais avançada, né? Lá a gente vai ter que descobrir a roda, né? O fogo, vamos correr de bicho, né? Imagine, né? Talvez isso seja a salvação de alguns que não vão conseguir entrar no processo aqui de entrar nessa vibração num planeta de regeneração. Talvez isso seja até a salvação deles, mas não vai ser fácil não. Me dá uma agonia no peito, você não tem noção em pensar isso. Eu fico imaginando, né? Então vamos aproveitar essa encarnação agora. Regenerar significa se tratar, né? Se curar, ajudar. Será que a gente está nessa vibração, né? Será que nós estamos afinizados a entender que a moeda vai mudar? O valor de moeda, né? É assim, eu enquanto professor, só dar um exemplo para vocês, né? Eu vou instruir uma criança e vê-la crescer intelectualmente com o aprendizado que nós estamos compartilhando. Isso é uma energia de retorno. Essa é a satisfação, essa vai ser a moeda, entende? É a moeda que os espíritos superiores trabalham, que vêm para cá só para ajudar, em se sentir satisfeito em ver o crescimento do próximo. Será que a gente está nessa vibração? Hein? Né? Eu digo a vocês que é muito bom, porque quando a gente faz um evento simples aí, o retorno é muito positivo, as mãos se enchem de perfume de rosas, enchem. É lindo demais esse processo da caridade, é lindo demais. Por isso que fora dela não há salvação, porque é a única solução para a gente, né? E para a gente concluir e deixar um espaço para vocês trazerem algumas colocações, tem assim que conhecereis a verdade vos libertará. Está nesse propósito aí, ó. Se a verdade para a gente for resumida no ato de servir, no ato de nós buscarmos nos reformar, entender que a caridade é o princípio básico de tudo, a gente está bem, a gente só avança, né? E com certeza vamos ser misericordiosos com todos aqueles que estão ao nosso redor, e naturalmente Deus será misericordioso conosco, porque está vendo o nosso esforço, né, de ajudar, de entender o nosso papel na família, entender o nosso papel no nosso trabalho, na sociedade, no centro espírita. Todo mundo tem uma missão aqui, né? Reconhecer a sua missão é o primeiro passo. Quando a gente sabe que temos que fazer, não estamos à toa, não é? Não é o dinheiro que vai nos corromper. O dinheiro, nesse momento, a gente vai saber administrar para gerar algo. Entende? Se nós estamos passando por dificuldade, vamos resignar. Vamos entender o porquê estamos passando por isso e viver bem, sorrir, passar pela dificuldade, porque ela vai nos alavancar. Não é isso? Porque Deus é misericordioso, tenha certeza disso. Tenha certeza disso. A gente precisa hoje, nesse momento de transição, fortalecer a nossa fé, ter esperança, no sentido de esperançar, no sentido de correr atrás, não ficar de braços cruzados, não deixar que esse mal que está ao nosso redor consiga ter mais evidência, porque os espíritos dizem, né, que o mal só está aí porque o bem é tímido. É outra frase que me deixa angustiado, é essa, em saber que eu podia fazer algo naquele momento e eu não fiz porque eu tive vergonha. Meu Deus, aí depois você fica lamentando, não era para ter feito, por que eu não parei? Por que naquela hora eu não parei o carro para dar um socorro? Por que eu não fui lá levantar a criatura que estava ali caída? Vocês entendem? Qualquer oportunidade que você tiver, faça, porque uma hora você vai precisar também. Eu não estou dizendo que é um jogo de interesse, não, estou dizendo que é um jogo
do qual nós devemos fazer de regra, né? Ajudar, colaborar, né? Pelo menos quando acontecem catástrofes, problemas muito graves, grandes, assim, você vê uma mobilização para o pessoal tentar ajudar, isso é muito bom, né? Que nós possamos fazer isso a todo momento em nossas vidas, certo? Que nós sejamos misericordiosos, para que Deus seja misericordioso conosco também. Muita paz para todos. Ainda temos alguns minutinhos. Alguém tem alguma pergunta, uma colocação? Aproveitem, Igor, aqui com essa inspiração toda para poder tirar as dúvidas. É natural a gente encontrar várias situações, problema, né? E entender como é que eu posso dizer assim para vocês? O estado desses espíritos que estão ao nosso redor é o X da questão, né? Eles ainda não estão orientados o suficiente, né? E hoje a gente reconhecer, essa que é o detalhe, né? Hoje a gente reconhecer que eles estão doentes é o primeiro passo. Ou a gente está na mesma condição deles, certo? Quando eles cometem algum equívoco que a gente vai querer linchar, quando a gente vai querer condenar, não é? Quando nós vamos sair na mão também, no termo chulo da palavra mesmo, né? Quem nunca teve vontade aqui de bater em alguém, não é? Imagine, é só você pegar um ônibus cheio, pega um ônibus cheio aí e veja as pessoas que estão ao seu redor, né? Umas estão tranquilas, outras estão esperando só uma faísquinha assim para poder se confrontar, para poder brigar, porque é o estado do espírito ainda, né? E a gente não pode vibrar nessa esfera, não. A gente tem que sair dela para reconhecer que naquele momento ali aqueles espíritos estão ainda atribulados. Aí temos que orar, né? Se por acaso recebermos um retorno ruim, que a gente engula esse sapo. Não devolvam na mesma moeda, não. Se é para a gente ser o injustiçado nesse momento, então que nós sejamos os injustiçados, né? Porque seremos exaltados lá na frente, né? A gente entende vida futura, tem essas coisas, né? Agora, pelo amor de Deus, não perde a cabeça, senão a gente volta para o zero de novo.